Eu amo esse texto porque ele é uma narração de uma oração que Jesus fez. Talvez um resumo que o apóstolo João, o apóstolo mais próximo de Jesus, ficou ali aos pés para poder falar com os discípulos depois, animar a comunidade que ele servia com essas palavras. Olha, eu ouvi Jesus orando e eu vou dizer para vocês o que ele orou. É isso que ele está fazendo aqui nesse texto. Nós vamos ler do 1 até o 3 só. Assim falou Jesus. Então, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, sobre toda a carne, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, ou Jesus o Messias. Bora orar. Senhor, tua palavra foi falada aqui, Senhor. Nós expomos uma oração do teu Filho, e eu te peço que nós saiamos daqui edificados, mergulhados na vida eterna, conhecendo o que Jesus está dizendo. Eu te peço, expõe isso para nós, ó Pai, expõe isso ao nosso coração, ó Pai, que o Espírito do Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, que nenhum músico pode fazer, mas que o teu Espírito venha e convença cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te clamamos. Senhor, inspira as nossas ações e nos ajuda a realizá-las, para que tudo aquilo que nós fizermos em Ti comece e para Ti termine, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória a Deus. Gente, para quem não conhece, eu sou o pastor Jaime, sou da igreja anglicana, a única igreja que não foi citada aqui no início, fiquei chateado, mas está tudo bem. Mas eu sou de casa aqui também, né? Eu venho aqui da Estrela d'Alva direto, mas tem muita gente de outras igrejas também. Mas enfim, é uma igreja evangélica comum, irmã de cada um de vocês, e nós estamos aqui hoje para servir, tá bom? Olha só, vida eterna. A gente costuma associar o negócio da vida eterna com o futuro, né? O senso comum, a gente já pensa assim, né? Vida eterna é final, é eternidade. Nós anglicanos costumamos professar o credo, todos os cultos, se lembrar da fé da igreja, né? Que a tradição nos ensinou ao longo da história. E vida eterna vem no finalzinho. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É interessante como é que isso vai lá no finalzinho, e a gente está acostumado a associar o lance da vida eterna ao final. Ele é sobre o final? É sobre o final também, mas não é só isso. De acordo com essa oração de Jesus aqui, é interessante, parece que Jesus está orando e ensinando ao mesmo tempo, né? Pai, o Senhor me dê a graça de conceder a vida eterna, o Senhor me dê a autoridade para dar a vida eterna a todos aqueles que o Senhor me deu e tal, e me deixe autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E ora, a vida eterna é essa. Sabe aquele pessoal que ora mandando ponto para alguém? Deus abençoa aí, Senhor. Aquele irmão ali que chegou atrasado, Deus, sabe? Mas eu imagino Jesus orando aqui de alguma forma, ensinando através da oração. E a oração, ela tem um poder formativo mesmo, um poder de ensino. A gente costuma crer naquilo que a gente ora, e a gente ora aquilo que a gente crê. Por isso que oração é um ponto focal, uma coisa muito importante. E você vai entender daqui a pouco por que no congresso sobre ministrando a igreja através da música, eu vim falar sobre vida de oração e vida eterna. Você vai ver que tem uma conexão cabulosa e que você não vai poder viver mais sua vida sem pensar nisso. Nós vamos tocar nas configurações básicas aqui, para depois você começar a mexer com as outras coisas. Amém?
De acordo com Jesus, vida eterna não é só uma coisa sobre o futuro, nem só uma coisa sobre o presente. Jesus não define ela em questão de tempo, até porque nós estamos falando de eternidade, né? Como é que Jesus define vida eterna aqui? Vocês perceberam no texto? Ora, Pai, a vida eterna é essa, que, quem leu aí o texto? Te conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, né, a quem enviaste. Tudo é uma questão de conhecer ou não a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus como Messias. Conhecer Deus como o único Deus verdadeiro envolve acabar com todos os deuses falsos que a gente costuma estabelecer no nosso coração, e é muito fácil, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quer saber se tem um Deus escondido aí? Começa a pensar naquilo que determina o seu tempo, o gasto do seu dinheiro, aquilo que determina as suas prioridades, enfim. Se não for o Senhor, começa a colocar o Senhor e entronizar Ele no lugar. E conhecer Jesus, o Messias, a quem Ele enviou. Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Então, alguns acham que é o Jesus Cristo, Jaime Sepulcro. Não. Cristo é aquilo que Jesus é. E Jesus está se colocando aqui nessa oração numa narrativa mesmo, profética, lá dos profetas bíblicos. Existe, o povo judeu entendia assim, vai ter um dia que o próprio Deus do universo, o Criador, vai vir e vai governar esse mundo, Ele vai reinar, o próprio Deus vai reinar. E aí as profecias eram tipo um monte de quebra-cabeças espalhado para lá e para cá. E às vezes você via numa profecia, está falando sobre o reino de Deus, ou seja, a chegada do reinado do Deus Todo-Poderoso. E ele falou de um tal do Messias. Daniel 7 fala de um tal de um filho do homem que sobe, senta ao lado do ancião de dias, que é Deus, e recebe a adoração da humanidade. E você fica assim, caraca, tem um filho do homem ali. Então o povo de Israel começou a criar essa ideia, o Messias é aquele através de quem Deus vai reinar nesse mundo e receber a adoração de tudo e de todos. Então Jesus está dizendo, olha, a vida eterna é essa, Pai, que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro, de modo que não exista mais nenhum outro Deus no coração deles, e a Jesus, o Messias, ou seja, aquele filho do homem lá das profecias, aquele através do qual Deus reina. Vida eterna é sobre conhecer. E o que é conhecer, cara? Conhecer não é um movimento teórico apenas. Tem gente que acha que conhece Deus porque estudou teologia, ou porque fez um estudo bíblico, né? Conhecer coisas envolve tempo e relação com as coisas. Eu sou pedagogo e eu fico observando as crianças conhecendo coisas, né? Envolve relação com o objeto de conhecimento. Tem que encostar, tem que fuçar, tem que pegar, jogar no chão, quebra, e vai aprendendo, enfim. É assim que a gente conhece o mundo, interagindo com ele, relacionando com o mundo, com o objeto, com as coisas. Conhecer as coisas envolve isso. Agora, conhecer pessoa é um pouco diferente disso. Envolve um tipo de relacionamento um pouco melhor. Você não conhece a pessoa fuçando para ver se ela funciona direito, igual você conhece um celular. Apertei aqui, deu aqui. Você não conhece uma pessoa do jeito que você conhece uma bola, ou quando você testa uma geladeira nova para ver se ela tem aquela função de travar depois que você bate a porta assim, para poder resfriar tudo de novo. Pessoa você não conhece assim, não funciona direito. Não é assim. Pessoa, mais do que relação, envolve uma coisa chamada relacionamento. Conhecer pessoas envolve relacionamento. Alguns podem dizer que me conhecem. Se você jogar meu nome no Google, ainda mais Sepulcro, você não vai achar outro. Já é Sepulcro,
vai vir o escavador, vai vir o currículo Lattes, vai vir um monte de coisa lá. E aí você pode dizer, pô, conheço o Jaime agora. Só que não, quem me conhece bem é minha esposa. Ela sabe quem eu sou. Meus pais que conviveram comigo durante muitos e muitos anos da minha vida. Até eu me casar, muitos e muitos anos é ótimo, né? Então uns 20 e alguma coisa aí. Conhecer envolve relacionamento. Tem que relacionar para conhecer. Agora, e conhecer Deus? Porque Deus não é um objeto, né? Você sai fuçando e diz, conheci. Ele não é uma coisa, uma filosofia. A Bíblia, que é a revelação de Deus, você já deve ter percebido que não é um instrumento muito fácil. Ela não se propõe a ser um manual de conhecimento de Deus. Ela não chega assim, ó, Deus é assim, assim, assado, e aí para se aproximar de Deus você faz assim, assim, assado. Não funciona assim. A Bíblia é carregada de história, vários gêneros literários, tem poesia, ela é a expressão de um relacionamento com Deus ao longo de uma história de mais de 2000 anos. Está entendendo? A Bíblia não é assim um manual de filosofia para a gente entender Deus. Ela é a história de Deus com o seu povo. E aí você conhece Ele por meio dessa história, dentro de um relacionamento, dentro de uma relação. Você cria uma relação com Jesus. Não sei se você já percebeu isso, acompanhando os evangelhos. Eu adoro o evangelho de Marcos. Aí Jesus vai caminhando ali com os discípulos, e cada dia eles vão conhecendo um pouco mais de Jesus, e eu fico me vendo ali no meio daquela galera, conhecendo Jesus um pouquinho mais cada dia. Um dia ele cura a sombra de Pedro, expulsa um demônio, o pessoal vai ampliando o conhecimento de quem é ele. É interessante que quando Jesus chega, a primeira coisa que ele fala é o quê? É chegado o tal do reinado de Deus. Ele fala desse jeito: é chegado o reino de Deus. Sabe quando é que o reino de Deus chegou? Quando Jesus apareceu. Ali ele passa a reinar. O reinado dele acabou de chegar. Nós entramos numa coisa chamada nas Escrituras de fim dos tempos. E nós estamos nesse fim dos tempos aí, faz alguns anos, uns 2000 anos. E é o fim dos tempos. Jesus reina. Você crê nisso? Amém. Amém. Nós cremos nesse Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia. Bom, mas e Deus? Como é que eu me relaciono com Ele? Ele é uma coisa, Ele é uma pessoa. Então envolve sim relacionamento. Mas não é uma pessoa qualquer. Deus é uma pessoa divina, é Deus. Então envolve um tipo peculiar de relacionamento. É uma relação solene, uma relação que a gente se aproxima dela. Sabe quando você está na casa de alguém que você foi visitar a primeira vez? A pessoa fala que você sinta-se em casa, mas mesmo assim você, eu estou em casa, mas eu não vou chegar aqui e pisar no sofá, sabe? Eu não vou deixar o banheiro sujo, eu não vou fazer qualquer coisa aqui dentro. Eu tenho uma relação de solenidade, de respeito ali dentro. E Deus nos deu a graça de estar na casa dele, de habitar num corpo que Ele fez. Já parou para reparar? Você nem pediu para estar aqui nesse mundo, você não pediu para nascer, e Ele te deu a graça de nascer. E Ele te deu de presente uma família, Ele te deu de presente uma sociedade, uma condição social, você encarar, para você viver uma vida, para você se amadurecer. Tudo isso é graça de Deus derramada sobre nós. Nós temos que entender que relação com Deus envolve relacionamento. A tradição cristã chama essa relação solene de culto, né? Se eu pudesse resumir no final das contas o que é um culto, eu resumiria assim: culto é oração. Oração. O que eu faço num culto? Eu oro do início ao fim. Eu começo a orar com o louvor cantando, porque o louvor são orações cantadas.
Aí depois eu oro ofertando, eu oro meditando na palavra, né? A gente vai falando, você vai meditando na palavra. Deus, é isso. Pai, obrigado por estar falando comigo. É uma conversa, oração é uma conversa. Você fala, Deus fala e você ouve e está ali comunicando com Deus, sabe? E é incrível isso. Oração é muito mais amplo do que a gente imagina. É falando, é ceando. Você ceia comunicando, conversando com Deus. É a oração do início ao fim. Oração, culto, nos transforma. Oração é aquilo que eu disse no início. A gente ora aquilo que a gente crê e a gente crê aquilo que a gente ora. Tem um dos reformadores que talvez você não conheça. A gente fala reformador, você logo lembra do Martinho Lutero. Calvino. Na Inglaterra, o reformador lá era o tal do Thomas Cranmer. E ele era arcebispo na época, né? Bispo de todos os bispos. Bispo é o líder de uma cidade. Ele lidera os pastores locais, que são os presbíteros, né? Ele era o arcebispo da Inglaterra inteira, sabe? E aí, ele não, quando ele queria promover a reforma protestante na Inglaterra, ele não fez um catecismo. Sabe o que é um catecismo? Uma lista assim, com um monte de ensinamentos a respeito de como crer sobre as coisas. Ele não fez isso. Ele não propôs um congresso, ele não fez nada. Sabe o que ele fez? Um livro de oração. E através desse livro de oração ele reformou o pensamento da nação inteira ao longo dos séculos. É um livro tão poderoso que entrou para as literaturas clássicas da Inglaterra. Você estuda o livro de oração comum e é traduzido em tudo quanto é país do mundo. Para quem não sabe, apesar daqui no Brasil a gente ser muito pequeno, a igreja anglicana é a maior igreja protestante do mundo. Esse negócio está espalhado em tudo quanto é nação. São 90 milhões de pessoas usando esse livro de oração. Tiveram o seu pensamento reformado através de orações. Incrível isso. Como é que Deus se preocupa com esse negócio da oração? Por isso que o Novo Testamento exorta a gente assim: orai sem cessar. Lá em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo, ele nos fala uma coisa sobre oração, /culto, /sacrifício, né? Sacrifício é a referência judaica para culto, né? A forma de oração. Ele fala uma coisa interessante sobre um culto que é constante e integral, né? Ou seja, ele envolve sua palavra, seus pensamentos, envolve tudo. Rogo-vos, pois, irmãos, Dani falou aqui, né? Que vos apresenteis a Deus como sacrifício, ou seja, como um culto, como uma oração ambulante, constante. Apresentem-se a Deus como um sacrifício vivo, de modo santo e agradável a Deus, não aos ídolos desse mundo. Apresentem-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto, né? Algumas traduções vão dizer espiritual, outras vão falar racional. Para a proposta descrita do texto, dá na mesma. É isso. Isso é o culto. Apresentar o que a Deus? Se apresentar a Deus como um sacrifício. Ou seja, você é o culto. Você está entendendo? Você é uma oração. O que você faz no culto do início ao fim? Você ora. Oração, meu irmão, é um conceito que precisa ampliar na sua cabeça. A oração é mais amplo do que a gente imagina. É relacionamento constante com Deus. Oração é relacionamento. Tenha em mente aquilo que Jesus falou no início. Pai, a vida eterna é essa: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Conhecer só pode acontecer a partir de um relacionamento, tá? Envolve mais que a sua mente, é a sua vida inteira no altar de Deus. É isso que a gente chama de vida de oração.
Teresa d'Ávila, uma serva de Deus lá do século XVI, chamava isso de vida interior. Uma mulher que tinha uma vida interior incrível e vivia orando, experimentando coisas incríveis de Deus. Mas tá, e os momentos, né, de oração? Meu momento devocional, onde é que entra? Porque tem gente que fala assim, minha vida é um culto, então eu não preciso mais ficar orando, indo na igreja, minha vida já é o culto. E as pessoas esquecem que, né, o Deus que a gente adora é o Deus encarnado, é Jesus. Quando Ele ressuscitou, Ele deixou a continuidade da sua missão com uma igreja, que é o seu corpo. Se você acha que está com Jesus, sentar no corpo de Cristo, não faz sentido nenhum, né? Tá, mas então, e esses momentos? Fazem algum sentido agora que a minha vida é um culto? Sim. Eu queria que você compreendesse esses momentos, porque o chamado bíblico no Novo Testamento para todo cristão é imergir tão profundo na oração, que viver e orar se torna a mesma coisa para nós. Viver e existir, respirar e orar, precisa ser a mesma coisa para nós. Tem os momentos que você está orando, tem os momentos que você está, entre aspas, vivendo, mas você está orando do mesmo jeito. É tipo um rio que tem ali na Serra do Cipó, que é incrível. Eu fui ver outro dia, esqueci o nome gruta, acho que é Gruta da Lapinha. O pessoal mostrava um lugar onde o rio entrava na terra e sumia. E de repente ele aparecia lá na frente de novo. Caraca, cadê o rio? Talvez a nossa vida de oração possa ser comparada dessa forma. Há momentos em que o rio está aparente, está fluindo ali e tal. E tem hora que ele some, porque você está imerso ali no seu trabalho, nas coisas que você tem para fazer e tudo mais, que são parte da missão de Deus, tá? Não tem essa de secular e sagrado, para nós tudo é sagrado, o trabalho também é, mas você não fica rezando o dia inteiro, né? Fica ali o dia inteiro, não, tem gente que trabalha com comunicação, tem gente que é professor, não funciona assim, sabe que as pessoas esquisitas que ficam lá falando, não é assim não, tá? Mas o seu coração, ele está imerso em Deus, ele está imerso na oração. E tudo aquilo que você está fazendo, você está entendendo que é para Ele, para a glória dEle. Tudo é dEle, é por meio dEle, é para Ele. E meu coração ali está imerso, só esperando a hora de aparecer de novo e voltar a um momento de oração. Meu momento devocional. Eu vou te perguntar, ministro de louvor, músicos, você tem uma vida devocional assídua? Você investe na vida de oração? Oração, meditação na palavra. Você separa um momento do seu dia para isso? Sabe por quê, meu irmão? Vou falar um negócio. Se vida eterna é conhecer a Deus, e a gente só conhece a Deus no relacionamento com Ele, relacionar com Deus, oração não é disciplina optativa, tá? Não tem como. Oração é coisa séria. Se é isso se trata de uma questão de vida ou morte para nós. Oração, vida de oração é urgente para nós. Precisa ser urgente para nós. Orar não é mais uma parte do seu dia. Orar é o seu dia, beleza. E os momentos de oração, esse momento devocional, que eu vou te dizer, quanto mais você ama a Deus, mais esse momento estica, mais esse momento aumenta, porque você ama, está ali meditando na palavra de Deus, orando, falando com Deus. Esses momentos são um sacramento da nossa relação. O que é sacramento, né? Para nós anglicanos, sacramento é um sinal visível de uma graça espiritual invisível, tipo a ceia do Senhor. É o sinal do sangue e do corpo de Cristo, amém? Então, quando você enxerga a vida toda como um sacramento, você começa a ver que tudo é sinal de algo de Deus. E o momento da sua oração
ela precisa ser um sacramento da sua relação com Deus. Eu tenho uma relação constante com Deus, mas o sinal visível dessa relação acontece nesse momento em que eu estou investindo no meu relacionamento com Deus. Eu chamo isso de cultivar a vida de oração, cultivar a sua vida interior. Você tem feito isso? Esse momento de oração é o termômetro do seu culto espiritual. Seu culto espiritual está rolando? Olha para o tempo que você gasta em oração. Não precisa você selecionar a partir daqui agora, Deus, eu vou orar 2 horas por dia também, só de raiva. Você vai chegar e não vai acontecer nada. Vai com calma, seja humilde até na hora de começar. Você não vai virar a Teresa Dávila do dia para a noite, não. Você precisa ir devagar. Você precisa desfrutar de Deus nos momentos de oração. Você precisa se relacionar. Nós estamos falando aqui de uma relação. Amém? Resumindo, enfim, vida eterna é sobre conhecer a Deus. Não há conhecimento de Deus sem relacionamento com Deus. E não há relacionamento com Deus sem oração. Por isso que é uma questão de vida ou morte. Oração é um meio privilegiado ensinado por Jesus, para a gente cultivar uma relação pessoal com o Pai e com Ele mesmo no Espírito Santo. Tá, Jaime, por que você está falando essa coisa toda? Nós estamos num congresso de louvor e adoração. Talvez já esteja óbvio para alguns, né? Nós estamos falando aqui sobre ministrar a igreja através da música. Mas ministrar o que através da música? Tem gente que vai ser barulho de lata vazia. O que eu estou ministrando através da música? Essa é a grande pergunta. Qual que é o conteúdo que eu estou ministrando a Deus? Ou melhor, estou ministrando à igreja. Que conteúdo é esse que eu estou ministrando? Através da música. A gente precisa aperfeiçoar nossas técnicas, né? Aprender como é que a gente lidera melhor o ministério de louvor. Gestão é uma coisa importante. Sem isso nada acontece. Aperfeiçoar a técnica. Quanto melhor eu toco a guitarra, baixo, quanto mais excelência eu estou expressando a excelência do reino de Deus, porque eu creio num Deus belo que criou a música, que criou a arte, e a beleza é uma expressão de Deus. A música é um sacramento da beleza de Deus. Quando você olha uma pintura, você entra lá na Estação Casa, na minha igreja, você vai ver um monte de pintura para todo lado. Porque a arte cristã não é só música também. E você viaja naquelas pinturas. E você viaja na música. Você viaja em esculturas. Quanta arte não existe? Essa arte existe para a glória de Deus. Ela é um sinal visível da beleza de um Deus invisível. Esse Deus invisível que se revelou, esse Deus invisível que a gente crê, é um Deus que se revela. Ele ama se revelar. Ele expressa a sua glória. O Salmo capítulo 104 é incrível. Ele fala que Deus se veste do universo como uma veste. E fala assim: sai o leão para procurar sua presa, e sai o homem para o trabalho, para o seu encargo até a tarde. Quão diversas são as tuas obras, ó Senhor. Obras, peraí, não é o trabalho do homem? Sim, até o seu trabalho cultural, aquilo que você faz na vida, talvez com programação, talvez com limpeza, talvez como um construtor, enfim, ou como cantor. Olha só, tudo isso é a veste de um Deus que está se revelando. A beleza dele está sendo expressa no mundo. Deus ama se revelar, e Ele gosta de usar você para se revelar. E revelar o quê? A beleza. Expresse bem. Um bom solo de guitarra expressa a beleza de Deus. Um bom solo da bateria
expressa a beleza de Deus. A gente fala, eu vou cantar, mas é para Jesus mesmo, então não faz tanto sentido assim eu ficar me aperfeiçoando. Não, pelo contrário, você precisa sim se aperfeiçoar mais, aprender mais, melhorar mais. É claro que louvor não é só sobre isso, e nós estamos tratando aqui de coisas mais profundas, mas tudo isso é importante, amém? Beleza, eu preciso me aperfeiçoar nessas coisas, mas de onde que isso procede? E para onde que isso está indo, né? De onde que isso vem, para onde que isso vai, afinal de contas? É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Sinceramente, para quem que você canta? Para Deus, lógico. Sim, mas o que é o seu louvor, afinal? Irmão, pergunta isso para a pessoa do seu lado. O que é o seu louvor? O que é? São frases gospel com ritmo? Música é isso, né? Música é ritmo, melodia e harmonia. Aí você pega um monte de frase gospel com ritmo, melodia e harmonia. Isso é louvor? Ou talvez uma reflexão séria, né? Frases bíblicas, uma boa teologia cantada. Isso é louvor também. Mas olha, eu quero te dizer hoje que o seu louvor pode ser mais do que isso. Amém? Ele pode ser fruto de uma vida interior pulsante diante de Deus. Até porque a Bíblia diz que louvor é fruto que brota, não tem nem jeito de você segurar, ele brota dos lábios que confessam o seu nome. Ele pode ser fruto de uma vida interior, de um romance. A melhor música é aquela que tem uma musa, né? Ou muso, sei lá. Brota de um romance, e a pessoa faz a música mais bonita. Cara, essa música é especial. Aí alguém vai contar a história por trás da música, e você vai ver que tinha algo real, concreto. Não era só escolha de palavras bonitinhas para poder botar ali, para fazer, para musicar, entendeu? Ela tem um sentido ali por trás, não é verdade? A melhor música é essa. Quem é a inspiração da sua música quando você canta? Quem é a inspiração do seu ato de cantar, inclusive? Quem é o muso ou a música da sua música? Mais do que isso, eu vou te dizer uma coisa: a melhor música para Deus é a música que você é. Eu queria que você voltasse para casa pensando nisso hoje. A melhor música é a música que você é. A palavra de Deus nos diz que nós somos feitura dele. A palavra para isso lá no grego é poema, né? A palavra aproxima um pouco da palavra poema para nós. Mas olha que interessante, a gente é um poema de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Cara, é como se a gente fosse uma poesia de Deus, cantada o tempo inteiro. Talvez você seja uma música de Deus. Você pode usar essa ilustração hoje. Cada episódio do nosso relacionamento com Deus é uma nova melodia, com ritmos diferentes, harmonizados sobre uma pauta estabelecida por Deus. Porque lá no final, Deus vai colocar a pauta. A pauta é essa, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Somos feitura dele, poema de Deus, uma música de Deus. E é uma música que está dentro de uma pauta. Que pauta é essa? Uma pauta chamada igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundada, quando a Bíblia fala de apóstolos e profetas, ela está falando da palavra. Edificado sobre esse fundamento, sendo Jesus Cristo a pedra angular. É só você pegar o apóstolo e o profeta e ler esse versículo aqui vai dar uma música show. Não, Cristo é a pedra angular. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem uma pauta, tem uma tradição, tem um ensino. A música que você é tem uma pauta.
ela não é de qualquer jeito, você não inventa ela à sua maneira. Existe uma forma como a igreja de Jesus adora, e essa forma é uma forma bíblica. Ela precisa estar fundamentada na palavra. Amém? O nosso louvor da vida e do momento do louvor, né? Se a gente está pensando a oração como uma coisa imensa e os momentos de oração como um sacramento desse relacionamento, a sua música que você é também é algo muito maior. E o momento da sua música é um sacramento da música que você é. Está entendendo? Você dá uma esticada na cabeça aí agora. Mas é isso. O momento da sua música, o momento da sua canção é um sinal visível da música que você é, uma expressão da sua relação com Deus, da medida em que você desfruta da vida eterna. Você está desfrutando dessa vida? Porque esses momentos de canção são expressão dessa vida. Nosso louvor, tanto esse da vida quanto o do momento, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser fundamentado sobre a forma como Deus estabeleceu para o seu povo. Efésios 1 vai dizer que tudo que Deus fez em prol da nossa salvação foi com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Glória de Deus, soberania de Deus. Nós existimos para ser, cara, com o fim de ser, com o fim de existirmos para. A sua existência tem um propósito, e o propósito dela, de acordo com o livro de Efésios, é ser uma música, ser um louvor, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Esse texto não é só você sair cantando o dia inteiro, não, tá? Ele fala sobre você como um louvor ambulante, uma música composta continuamente por Deus. E aí eu te pergunto, como é que essa música, a música que você é, tem soado aos ouvidos do Criador? Foi ministrado isso aqui durante o louvor também, com outras palavras, mas o conteúdo foi esse. Como é que a sua música, a música que você é, na sua vida interior, tem soado diante de Deus? É fácil enganar, principalmente quando você é um bom instrumentista, um bom cantor. Mas eu queria dizer para você, músico excelente hoje, que talvez a sua música não seja tão brilhante assim. Talvez a música que você é na vida não seja tão brilhante quanto a música que você está cantando. Porque esse momento aqui é fácil enganar, mas aqui dentro, a vida interior, meu irmão, aí não dá para enganar. E o único sentido da nossa adoração, o único sentido da nossa música, o único sentido da nossa oração é o relacionamento com Deus. Mas de onde é que vem esse brilho que eu deveria ter aqui ao tocar, afinal de contas? Ele está ali no contexto do relacionamento, /culto, /oração. É isso que a sua vida é. E se ela não for um culto ambulante, acabou. Não tem música se você não é uma música. Resumindo, invista na sua vida interior, invista na sua vida de oração. Eu vou te dizer uma coisa: nem Jesus, o Filho de Deus, negligenciou a vida interior, a vida de oração. Quando você olha para a Escritura, principalmente nos Evangelhos, você vê dois Jesus ali. Tem um Jesus da ação, que a gente acha que é só esse Jesus que tem. É o Jesus que está curando, está correndo para lá e para cá, que está exausto no final do dia, ainda chega uma multidão e ele está lá curando, e corre para lá para pregar, e vai fazer isso e vai fazer aquilo, e a gente acha que esse é o único Jesus. Ele veio para a missão, é isso aí. Mas é aquele Jesus que expulsa demônio, opera milagre. Mas olha só, tinha um Jesus privado ali também. E pena que às vezes a gente tem que olhar nas entrelinhas do Evangelho para poder perceber que tinha um Jesus privado, um Jesus escondido ali.
As multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Está lá em Lucas 5. Ele, porém, e tem um porém muito grande aqui, as multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas, ele, porém, se retirava para lugares desertos, sem gente, e orava. Às vezes a gente pega uns versículos assim e vai, Jesus não queria se deixar sobrecarregar com o trabalho. Para nós que trabalhamos na igreja, isso também é importante. A gente trabalha servindo na igreja e a gente acha que tem que estar lá o tempo todo também. E a gente esquece que a vida interior tem que ser cultivada. A vida de oração da gente também tem que ser cultivada, né? Jesus, o Filho de Deus, curando gente, ele parava, ele barrava as multidões. Tem um porém de todo tamanho aqui, mesmo com a sua missão de vida. Marcos 1,13 diz o seguinte: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E o lugar deserto para Jesus você vê isso recorrentemente. Jesus gosta de caçar um lugar deserto. O que é um lugar deserto? Tem gente que acha que o deserto é areia, né? Não, lugar deserto é um lugar que não tem gente mesmo. Solitude. Isso é uma disciplina espiritual importante. E para Jesus também era. Ministro de louvor, nem Jesus negligenciava a prática da oração. É ali que se cultiva a vida interior, é ali que se cultiva a vida eterna, é ali que você entende que você é filho de Deus, e pode passar 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, dizendo: se tu és o filho de Deus mesmo, faz isso, mas se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Jesus está sendo tentado em cima daquilo que ele é. Você está sendo tentado sobre a sua identidade? Cultiva a vida interior, cultiva a sua vida de oração. Você vai começar a entender quem você é em Cristo Jesus. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, é interessante que esse versículo aqui, ele despede os discípulos primeiro. Gente, atravessa o rio, vai embora. Aí depois ele vai na multidão e despede a multidão também. Você acha que ele está querendo ter um tempo com a multidão? Não, ele quer um tempo de ficar sozinho. Aí ele sobe no monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ele ali só. A tarde chegou, ou seja, ele foi antes da tarde, ele subiu no monte para orar. Já tinha despedido a multidão e os discípulos. A Bíblia diz que no final da tarde umas ondas começaram a açoitar o mar, a açoitar o barco que os discípulos estavam. E a Bíblia diz que Jesus ficou lá no monte até 3 horas da manhã. Tem demanda. As ondas estão lá açoitando o barco e Jesus está orando. Depois ele vai aparecer lindamente caminhando sobre as águas, vai fazer Pedro andar sobre as águas. Mas olha, eu queria que você atentasse para isso. Às vezes parece que tem muita demanda, mas Deus está querendo que você pare e cultive a sua vida de oração. Nem Jesus saiu correndo para atender as demandas assim, só porque tinha demanda, porque a demanda para a gente é justificativa, né? Não, eu tenho justificativa, Deus, o Senhor vai entender. Eu espero que outro dia o Senhor me dê mais tempo aí para orar, como se a culpa fosse dele e você não está cultivando essa vida de oração, entendeu? Além disso, quando você vai olhar, ele ora no batismo, ele ora dando graça pelos alimentos, ele ora pelas crianças, ele ora por Pedro, ele ora aqui em João capítulo 17, é uma grande oração de Jesus, né? É o maior texto onde Jesus ora. Você quer imitar Jesus? Seja uma pessoa de oração. Quer imitar Jesus? Ore. Quer oferecer um louvor agradável a Cristo? Ore. Se a gente levar em conta os 30 anos de silêncio e oração e trabalho em Nazaré, talvez essa imagem que a gente tem de Jesus, da ação, começa a passar um pouco, né? E dá lugar a essa ideia de Jesus, a essa visão de um Cristo contemplativo, um Cristo que ora.
Jesus não era o cara que ficava ali ocupado o tempo inteiro e tirava um tempinho para orar. Não, Jesus era o cara que orava o tempo inteiro. E às vezes ele saía para poder expulsar demônios no poder do Espírito Santo. Nós saímos para fazer tudo que a gente faz no poder do Espírito Santo. Mas às vezes a gente nem conhece tal do Espírito Santo e não tem relacionamento com Ele. A oração, meu irmão, é o tecido que conecta a vida de Jesus. É uma atmosfera na qual tudo estava imerso na vida de oração. Oração não é disciplina optativa para mim e para você. Nós precisamos gastar tempo no nosso relacionamento com Deus. Algumas dicas importantes, meu irmão. Oração leva tempo. Relacionamento leva tempo. Um relacionamento maduro leva tempo a se desenvolver. Você não casou do dia para a noite, não. Precisou ter um tempo de relação para aquilo ali se tornar algo maduro. E tempo de qualidade, não é só tempo. É tempo de qualidade. Gaste tempo. Olha só, as coisas importantes na sua vida envolvem agenda. Quando uma coisa importante envolve agenda, eu lembro que na pandemia eu ficava o dia inteiro junto com a Priscila. Aí um dia ela foi reclamar que a gente não estava tendo muito tempo junto. Eu falei, amor, nós ficamos o dia inteiro junto aqui, trabalhando. Ela falou, pois é, o problema é esse. Não é um tempo de qualidade. Você está comigo, mas, sabe, relacionamento não tem a ver só com presença, não. Deus está em todo lugar e Ele está o tempo todo perto de você. Mas se você não está com a sua mente nele, conectado no momento da relação com Ele, qual o sentido? Você não está desfrutando da vida eterna. Está entendendo? Eu tenho um casamento com a minha esposa, eu não estava desfrutando dele. Eu sei que eu tenho o meu momento de trabalhar, mas eu tinha que ter separado tempo de qualidade com ela. Isso é importante para ela e é importante para mim também. Está entendendo? Tempo de qualidade. Aí eu comecei a perceber que dentro do meu próprio casamento eu tinha que colocar na agenda as coisas importantes. Sabe por quê? Porque senão vem uma demanda atrás da outra. Está cheio de coisa para fazer. E aí eu vou virar para minha esposa e dizer, meu amor, você vai entender, porque está cheio de coisa aqui para fazer, não vai ter jeito da gente ter um momento hoje. E com Deus, mais ainda. Eu quero que você saia daqui hoje colocando seu celular para despertar pelo menos umas 3 vezes por dia para você orar. Agradecer a Deus pela manhã, meditar na palavra. Oração não é só chegar a Deus, obrigado por essa noite, dá um bom dia aí, é nóis, amém. Não é assim que funciona. Numa conversa, num relacionamento, você fala em ouvido, você tem comunhão. Você precisa disso com Deus também. Deixe Deus falar com você também. Por isso que a gente chama esse momento de devocional. É um momento de devoção. Eu estou devoto a Ele. Eu deixei tudo de lado para estar com Ele. E esse momento nos cura. Sabe por quê? Essa vida interior que vai fluir quando eu estiver trabalhando é resultado dessa vida de oração que eu estou levando ali. E uma coisa vai alimentando a outra. Chega de ficar no marasmo, de ficar parado. A sua vida de oração precisa fluir, meu irmão. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a Deus que se revela, para que Ele possa se revelar através de você, para que você seja uma música pautada diante dEle. Amém? Como é que anda seu culto? Queria que você inclinasse sua cabeça e orasse nesse momento a respeito disso. Como é que está o seu culto? Está ausente? Está frequente? Está desordenado? Às vezes está precisando de uma organização. Está frio? Está fervoroso? Ou está paranoico? Você tem uma relação com Deus que parece uma paranoia. Bora ser radical nisso, meu irmão. Você tem dificuldade na relação com Deus? Bem-vindo à igreja. Tem um monte de gente aqui com dificuldade na relação com Deus. Nós todos somos imperfeitos. A nossa confiança está naquele que tem a relação mais perfeita com Deus, com aquele que é capaz de dizer: eu e o Pai somos um.
Ele é a porta para a sua relação com Deus. Eu te convido hoje a pegar a chave dessa porta. Se Jesus é a porta para você entrar dentro de Deus, a chave está na sua mão aí agora. Ou melhor, está na sua boca aí agora. A chave se chama oração. Que é uma revolução na sua vida de músico, de ministro de louvor. Ore. Comece a experimentar nesse momento. Passe um tempinho com Deus orando, meditando sobre o que a gente falou aqui agora. Fala com Deus.